Conversa da tarde no ar, sejam muito bem-vindos a mais um programa. O tema de hoje vai falar com aqueles que têm dificuldade em agradecer ao Senhor pelas maravilhas que Ele tem feito em sua vida, né? Nós temos muitos motivos para agradecer. Eu já quero perguntar para você aí, você acha que tem motivos para agradecer ao Senhor? Comenta aqui no chat, fala qual é a sua cidade também e já responde essa pergunta. Você tem motivos para ser grato a Deus, sim ou não? Comenta aqui no chat, daqui a pouco nós vamos ler os seus comentários. E comigo aqui hoje está o Samuel Lopes e ele já vai nos dizer qual é a importância de falarmos sobre gratidão. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos que estão nos assistindo aqui na Conversa da Tarde. Boa tarde, Samuel. Boa tarde. Não, bom dia, porque desculpa. Bom dia no Conversa da Tarde não dá, né? É verdade, me perdoe. Boa tarde. Desculpa, gente. De fato, Marcos, é importante a gente entender o que é, na verdade, gratidão, né? As pessoas falam muito essa palavra, mas não entendem o que é gratidão, né? E entendendo a palavra, será que nossas atitudes demonstram gratidão? Então é importante nós falarmos isso, porque às vezes, e aí é o que a gente pode pensar um pouco, né, Marcos? Será que a nossa grama realmente está tão ruim assim como nós imaginamos, que nós só queremos ver a grama do outro como mais verde? Essa é uma analogia que nós fazemos, né, com relação a... Às vezes a gente pensa que a vida do outro é bem mais fácil, bem mais tranquila, bem mais sossegada, mas será que, de fato, a vida deles são assim, ou a nossa está melhor e a gente está só murmurando e reclamando da vida? Isso aí, nós temos motivos sim para agradecer ao Senhor, né? Agora eu quero falar com você sobre o EAD. Pessoas de todo o Brasil agora podem estudar teologia reformada, isso mesmo. O EAD Pinheiros é uma plataforma de ensino da Junta Missionária de Pinheiros e oferece diversos cursos para o seu crescimento espiritual, como você está vendo aí, né? Entre os nossos cursos estão revitalização de igrejas, vida devocional, discipulado, tem um curso para evangelismo com crianças, visitação, confissão de fé de Westminster, tem um curso muito interessante que é o que é ser presbiteriano, comunicação para igrejas, conflitos no lar, enfim, tem muito curso legal, além dos nossos combos, né, que são disponibilizados também para vocês. Entre agora no site IPPinheiros, agora não, quando acabar o nosso programa, ippinheiros.org.br/EADPinheiros, está aparecendo aqui na tela, ó, escolha o seu curso e contribua com missões, sabe por quê? Porque quando você adquire um curso por um preço muito pequeno, muito simbólico, você ainda está contribuindo com missões através da nossa Junta Missionária de Pinheiros. É isso aí, EAD Pinheiros contribuindo com o crescimento, formando cristãos mais parecidos com Jesus através do ensino. Acesse o site e adquira o seu curso. Samuel, gratidão. Você acha que a nossa geração, que as pessoas como um todo nos dias de hoje, elas são gratas, elas têm demonstrado gratidão? Marcos, a gente parando um pouco para analisar, né, o nosso dia a dia, para analisar as pessoas que estão ao nosso redor, né, às vezes nós percebemos algumas pessoas que reclamam, como meu pai diz, de barriga cheia, né? Infelizmente, elas não entendem de fato o que significa gratidão, né? Pensam que quando nós não temos um desejo nosso respondido ou conquistado, a gente deve viver uma vida de murmuração, uma vida de sofrimento, uma vida de luto até, né? Porque eu não consigo realizar os meus desejos, meus sonhos. Mas a gente tem que parar um pouco para imaginar que nós já somos muito abençoados desde sempre, né? Com relação às coisas espirituais, às coisas materiais. E a gente deve demonstrar mais o que, de fato, é gratidão. A gente olha, por exemplo, quando nós vamos olhar no dicionário, a palavra gratidão, nós vamos entender que gratidão é um reconhecimento por um benefício recebido, né? Ser grato é se sentir agradecido, né? Se sentir, ter esse reconhecimento no coração e na vida, porque foi beneficiado por algo, né? E a pergunta que nós podemos fazer para nós próprios é: com o que nós somos beneficiados em nossas vidas? Quando nós olhamos para Deus, para o que Deus tem feito, para as coisas que Deus realizou em Cristo Jesus por nós, pela saúde, né, que Ele tem nos dado, será que nós podemos, olhando todas essas questões, reconhecer e ter o coração grato diante de Deus e diante dos homens? Acho que essa deve ser a nossa ponderação, né, Marcos? Sim.
E muita gente no chat aqui já está com o coração agradecido, né? A Ivandete falou que agradece a Deus por tudo. A Simone Sheila disse que tem muitos motivos para agradecer a Deus. A Neuda também, a Maria do Carmo. A Wanda comenta assim que temos muitos motivos de gratidão ao Senhor. A bondade e a misericórdia do Senhor se renovou em mais um dia. Isso já é um bom motivo de gratidão. Eu também. Samuel. A Neuda aí, lá de Patos, a Paraíba, é da terra do meu pai. Meu pai nasceu, meu pai é patuense. Paraibano sempre aqui conosco. Tem aqui também a pernambucana ali, a Simone. Isso aí. Tá aí. E você que está nos assistindo, vocês já pararam para pensar por que quando nós temos algo a agradecer, nós dizemos obrigado, essa palavra obrigado? O pastor Jonatas Camargo vai falar a respeito dessa curiosidade e falar a respeito da importância da gratidão também. Vamos ver. A gratidão é muito além do que um rito de educação, né? Às vezes a gente pensa muito na ideia de gratidão como um protocolo de alguém educado, né? E é interessante nós pensarmos um pouquinho na forma como nós agradecemos as coisas aqui no nosso país, né? Isso me chamou muita atenção, ensinando as crianças. Um aluno meu, lá no Atos, pequenininho, de 8 anos, me perguntou por que a gente responde obrigado quando alguém faz alguma coisa para a gente? Porque ele achou muito estranho a palavra, né? Obrigado tem esse tom de obrigação, né? Por que eu falo obrigado quando alguém faz algo de bom para mim, né? E aí eu também fiquei encucado com isso, né? Por que nós respondemos a ideia de obrigado? Então, pensando na ideia do protocolo formal da nossa educação. E eu fui pesquisar. No passado, quando alguém fazia algo para outra pessoa, a forma de responder, de demonstrar essa gratidão, era assim: sinto-me obrigado em lhe retribuir um favor. Olha o tamanho da expressão. Então, quando você me fizesse algum favor para mim, eu respondia: Lídia, sinto-me obrigado a te retribuir esse favor. Sinto-me obrigado, obrigado, obrigado. Ficou, e por isso que nós respondemos assim. Só que gratidão vai muito além de uma compensação de favores. Principalmente quando a gente pensa nessa nossa relação com Deus, não há o que façamos para pensar em qualquer tipo de retribuição a tudo que Ele faz e a tudo que Ele fez, principalmente quando nós pensamos na questão da salvação. Então, gratidão não é um protocolo formal de bons modos, não pode ser só isso, porque, e às vezes a gente faz, né? Às vezes você não gosta tanto de alguém ou não está tão feliz com alguma circunstância, mas ainda assim responde: ok, obrigado. Um mero protocolo. E também não pode ser um senso de responsabilidade no que diz respeito à retribuição. Gratidão tem muito a ver com contentamento, com a nossa alegria em receber aquela bênção do Senhor, nosso Deus, quando vem nos meios da provisão diária, por exemplo, e quando nós pensamos no nosso próximo, a nossa gratidão também a Deus e o nosso contentamento, a nossa alegria, a nossa satisfação por Deus ter usado alguém para me abençoar, para cuidar de mim, para atender alguma necessidade minha. Então, gratidão não é um protocolo, não pode ser só um protocolo do bom senso social. Gratidão tem a ver com o meu contentamento, mesmo com as circunstâncias às vezes adversas, eu tenho alegria, felicidade, prazer. E gratidão está muito ligada a este meu sentimento, não por obrigação em algo, como o obrigado que nós falamos, mas pelo sentimento prazeroso em poder servir alguém, no nosso caso, falando da nossa relação com Deus, em poder servi-lo a Ele, não como forma de retribuição, mas por esse sentimento de alguém que se vê como um filho muito bem abençoado e cuidado pelo Pai. Isso aí, gratidão tem tudo a ver com contentamento. Exatamente. Né? E nós temos muita facilidade, já falamos sobre isso em outros programas, em permitir... Obrigado. Só um minuto, uma falha técnica aqui. Agora sim. Eu estava falando que gratidão tem muito a ver com contentamento, né? E que nós temos, pecadores que somos, temos a facilidade de deixar o nosso coração ficar descontente com muita facilidade. É verdade. Como nós também somos seres humanos, né? E sentimos, né? Muitas coisas da vida tentam nos abalar, né? E às vezes nos abalam mesmo, né? A gente olha vários exemplos bíblicos com relação a isso. A gente olha o exemplo de Jó, por exemplo, né? Que teve uma vida muito conturbada naquele período da vida dele. E ele trouxe os seus questionamentos diante de Deus, né? E interessante que a postura de Jó, quando entendeu
de fato, o poder de Deus, né? Com relação à sua onipotência e os seus decretos, né? Ele fala assim, olha, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te viram, né? Ou seja, muito obrigado pela experiência, muito obrigado por eu ter passado por isso, porque hoje eu reconheço de forma mais aprofundada quem é o Senhor, né? E realmente a gente se abala, mas a gente tem que ter a mesma resposta de Jó, né? Em meio às dificuldades, nós devemos, Deus, nessa dificuldade, antes dessa dificuldade eu te conhecia de uma forma, mas era só de forma bem superficial. Hoje, depois dessa luta, depois dessa vitória, eu reconheço de fato que o Senhor é quem mais profundamente o Senhor é. Sim. E isso tem que pairar em nossa mente e nosso coração, né? Ter esse entendimento de contentamento, né? Jó é um caso de alguém que demonstrou um coração grato, mesmo em meio às dificuldades, né? E é muito interessante esse conceito de gratidão, porque nós somos gratos quando coisas boas acontecem na nossa vida, né? Aí certamente é muito fácil ser grato. Mas enxergar a mão de Deus em momentos de dificuldade, ser grato por isso, grato pelas provações, porque elas nos moldaram, porque elas nos fizeram conhecer mais a Cristo, aí que está a dificuldade. Né? Exatamente. O pastor Arival vai falar sobre esse primeiro conceito agora para a gente, que é gratidão é quando nos tornamos alvos das bênçãos de Deus. Vamos ver. Gratidão. E quando você vai estudar esse conceito na palavra de Deus, para que haja gratidão, é preciso que nós compreendamos o conceito de gratidão. Para que exista gratidão, tem que ter um benfeitor. Para que exista gratidão, tem que ter um beneficiário. Para que exista gratidão, é preciso que haja também o que? Um benefício. Então, o que é gratidão? Gratidão é quando eu me torno alvo, ou me torno beneficiário das bênçãos de Deus. E eu reconheço que essas bênçãos que eu tenho recebido, elas procedem de Deus. E automaticamente isso vai gerar em mim o quê? Um sentimento de gratidão. Eu reconheço que tudo vem de Deus. Eu reconheço que Ele é o Pai de toda misericórdia, o Deus de toda consolação. Eu reconheço que nada que eu tenho e nada que eu sou existe se não fosse de Deus. Dele procedem todas as bênçãos da minha vida. Amém. E aí, eu quero ler um texto com vocês de Efésios, no capítulo 5, versículo 20, que diz assim: dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Né? O pastor Arival comentou aqui que para que exista gratidão, é preciso que exista um benfeitor, né? Alguém que nos beneficia, e esse alguém é o Senhor Jesus Cristo, né? Exatamente. E esse texto fala disso, dê graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, em primeiro lugar, nós vemos aqui que dar graças é uma ordenança divina, não é uma opção. Exatamente. Né? A Bíblia nos instrui que nós devemos dar graças. Exatamente. Isso deve ser feito um hábito na nossa vida, né? Exatamente. E a gente parando para pensar um pouquinho sobre isso, né? De dar graças e tudo. E a gente fala tudo muito genérico, né? Mas, por exemplo, o que nós, de forma efetiva, vemos na Bíblia, né? Que nós podemos dar graças. Né? A gente olha, por exemplo, o salmista falando isso, né? Que nós devemos dar graças ao Senhor pela sua fidelidade, né? A gente parar um pouco para analisar, né? Que Deus, Ele é fiel para cumprir os seus decretos, para cumprir o que Ele tem proposto para nossas vidas e para, de fato, para o que Ele tem para nós, né? Diz o seguinte, olha, Salmo 92. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao Teu nome, ao Altíssimo, anunciar de manhã a Tua misericórdia e durante as noites a Tua fidelidade. Aqui está falando, né, para a gente dar graças a Deus, né, o Altíssimo,
dar graças a Deus e de manhã cantar louvores e anunciar as misericórdias do Senhor pela manhã. E também durante a noite, né, e a sua fidelidade, eu creio que nós devemos sim nos aprofundar mais sobre a pessoa de Deus, né? A gente tem uma disciplina na escola teológica de teontologia, né, de estudo da pessoa de Deus. E também a EBD, a gente fala sobre a pessoa de Deus, né? Conhecer mais sobre seus atributos, sobre seus benefícios, só nos faz bem, só nos faz de fato render graças, né? O próprio Jeremias, né? A gente já leu um texto aqui sobre Jeremias, né? No seu lamento ali, né? Nas Lamentações. Vendo também Jeremias, apesar das circunstâncias, dando graças a Deus por quem ele é, né? Pelos seus atributos comunicáveis e incomunicáveis. Então, a gente olha, tem que estar grato, porque Deus é misericordioso, sua misericórdia se renova a cada manhã. A fidelidade de Deus em nossas vidas. A gente não para pensar, por exemplo, que nós devemos ser gratos também pela bondade do nosso Senhor. Salmo 136 vai falar sobre isso. Devemos ser gratos porque Deus, Ele é bom. Salmo 136, 1. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Para imaginar, irmãos, e a gente falando isso para uma pessoa que está sofrendo, estão angustiadas pela vida, estão tristes com as coisas que estão acontecendo. Hoje a gente vê uma crise institucional no sentido com o legislativo, com o judiciário, com o executivo, e eu não quero dar nomes, mas a gente percebe essa crise, esse problema, né? E às vezes alguém pode perguntar assim, mas como é que nós podemos dar graças nessa situação, né? Nós devemos dar graças nessa situação porque, apesar das circunstâncias, Deus não perde o controle das coisas, né? Se está acontecendo algo, eu estava até conversando hoje com o pastor Tiago e tal, sobre o processo de ordenação, meu processo de ordenação dele, né? A gente tem que dar graça por tudo que Deus tem feito, né? Em nossas vidas e pelo trabalhar dele, né? Apesar das circunstâncias, o trabalhar dele nas nossas vidas, nesse período aí. E a gente tem que ser grato em todas as nossas questões da vida, né? Sim. E eu acho interessante também, Marcos, que Paulo ele vai falar também que devemos dar graças a Deus, não pelas coisas que ele faz por nós, mas pela vida dos outros. E Efésios 1:16 vai falar o seguinte, olha, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós em minhas orações. Aqui Paulo está dizendo, né, que ora pelos aqueles irmãos, né? E ele fica feliz, ele reconhece aqueles irmãos como bênçãos de Deus, né? Será que nós estamos agindo também com gratidão com o outro, pela vida do outro, pela pessoa que está ao seu lado, ao seu redor? Será que realmente temos colocado Ele nas nossas orações, temos visto a mão poderosa de Deus guiando, beneficiando Ele, trazendo paz, consolo, alegria, bênçãos físicas, materiais, espirituais? Será que nós estamos dando graças ao nosso irmão também? Eu vejo assim, sabe, que a gente pensa muito no nosso próprio umbigo, mas a gente também deve pensar no outro, né? Nós vemos um reino, eu sempre gosto de dizer isso, né? Enfatizar isso. E o outro também é beneficiado por Deus. E ele reconhece esse benefício da parte de Deus. E que nós possamos também não ser gratos pelo que Deus faz por nós e por quem Ele é, mas pelo que Ele faz também pelos outros ao nosso redor e também nos usa como instrumento para abençoar os outros. Eu acho que a gente tem que nos aprofundar mais, né, nessa questão de gratidão e essa palavra, né? Todo mundo agora fala gratidão como se fosse uma vírgula, mas de fato a gente tem que reconhecer os benefícios que Deus tem dado e tem agido nas nossas vidas, né? E nós precisamos fazer da gratidão a nossa marca, a marca do cristão. Vários textos que você leu aí nos encorajam a isso. Seja grato por você, seja grato por quem Deus é, seja grato pelo outro. E o pastor Hernandes tem uma frase que ele fala assim: se a ingratidão é um gesto inadequado para um cristão, as ações de graça são a sua marca. Ou seja, o cristão deve ser reconhecido por alguém que dá graças ao Senhor, independente das circunstâncias. Ele não pode ser reconhecido como uma pessoa ingrata. Pelo contrário, a ingratidão é um gesto inadequado para um cristão. Exatamente. Mas as ações de graças, esse movimento de estar constantemente agradecendo ao Senhor por tantas bênçãos, como vários agradecimentos estão aqui no chat, daqui a pouco eu vou ler. Isso deve ser a nossa marca. Nós devemos ser conhecidos como o povo que tem um coração grato, como o povo do contentamento,
como povo que já tem tudo o que precisa, porque nós temos o Senhor Jesus Cristo e essa é a nossa fonte de gratidão, né? E o Paulo, no capítulo 1, no versículo 21 de Romanos, Paulo vai apontar exatamente isso que o Marcos está dizendo, falando sobre ingratidão, né? Diz o seguinte texto, olha, porque tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, ou seja, nem reconheceram os seus benefícios, né? E ele aqui está apontando a idolatria do coração e a depravação do coração do homem, né, sem Deus. Então, será que nós estamos também, apesar de cristãos salvos, redimidos por Cristo, agindo como se fosse um não cristão, né? A gente tem que parar para pensar nisso. Isso aí. Daqui a pouquinho eu vou ler os comentários de vocês. Continuem mandando aqui no chat os motivos de gratidão. Você é grato pelo quê? Coloca aqui no chat, eu vou ler daqui a pouco. Também fala de onde você está, né? Qual é a sua cidade. E nós queremos te conhecer. Mas agora eu tenho um recadinho para você sobre a turma do 3 Palavrinhas. O 3 Palavrinhas, se você não conhece, você precisa conhecer. Eles tornaram-se um dos maiores fenômenos infantis do YouTube, com mais de 2 bilhões de visualizações nos seus diversos vídeos. E aí, a Editora Hebron está lançando agora o Devocional 3 Palavrinhas e a Bíblia, um combo. E o Devocional, ele é um produto imperdível para você ensinar a Bíblia e se emocionar com os seus filhos de 0 a 7 anos. Agora será possível interagir e conhecer melhor também os personagens, o Davi, a Sara e o Miguel, em aventuras no formato de história em quadrinhos. E cada história possui vários recursos, entre atividades, reflexões, curiosidades e até um QR Code que vem para você acionar o seu celular aí e interagir com a música do 3 Palavrinhas. Já a Bíblia Ilustrada do 3 Palavrinhas é uma adaptação fiel ao texto sagrado. Nela você encontra mais de 200 histórias do Antigo Testamento e do Novo Testamento que contarão de forma criativa todo o plano de salvação e amor de Deus para a humanidade. Você gostou dessa novidade? Então você vai assistir agora um vídeo que vai te mostrar, se você ficou curioso aqui com essa imagem, ó, esse vídeo vai te mostrar como é por dentro a devocional do 3 Palavrinhas. Vamos ver. Oba! Estamos muito felizes! O nosso devocional chegou! E as músicas do 3 Palavrinhas, volume 5, são o tema deste devocional, além de várias histórias e atividades que levarão seus filhos a uma viagem incrível de aprendizado sobre o amor de Deus e valores cristãos. O devocional conta com 10 capítulos, um para cada música do nosso volume 5. Em cada um deles, você encontra histórias em quadrinhos e páginas inteiras de atividades para diversão e aprendizado da criançada. Músicas como Deus Grandão, Meu Deus é um Deus grandão, Se Jesus é teu amigo, Se Jesus é teu amigo, faça os 3. Se Jesus é teu e a amigo, formiguinha. faça os 3. A formiguinha corta a folha e carrega. Quando uma corta, a outra pega. Poderão ser lidas e cantadas, deixando este momento ainda mais divertido. E você ainda pode interagir por meio de um QR Code disponível para cada capítulo. Gostou dessa novidade? Então acesse o site www.editorebron.com.br e compre esse combo aí, que vem a Bíblia Ilustrada mais o devocional 3 Palavrinhas com preço promocional e nós entregamos em todo o Brasil. E lembrando que quando você compra na Hebron, você também está ofertando para a obra missionária. Por isso que a Editora Hebron é a sua editora missionária. Agora, nós vamos continuar falando sobre gratidão. A Bíblia fala bastante sobre esse assunto, né, Samuel? Por que a Bíblia enfatiza tanto esse tema da gratidão? Porque, Marcos, a gente deve reconhecer em nosso coração que nada vem de nós. Nada vem de nós. Nós não merecíamos nada. Nós merecíamos o inferno. É assim que a Bíblia vai apontar. Nós estávamos em devassidão. Nós estávamos mortos espiritualmente, nosso coração estava preso nas amarras do pecado. Nós estávamos perdidos sem Deus. Mas por sua graça, sua misericórdia, seu favor para conosco, Ele foi propício a nós. E Ele entregou seu Filho para morrer por nós. Então não temos
não temos justificativas nenhuma para sermos ingratos. Não é porque nós não temos o que nós queremos na nossa vida aqui terrena que isso tem que gerar em nosso coração ingratidão. Não. Eu sempre gosto de dizer que o maior problema foi resolvido na cruz. E se Jesus não é suficiente para nós, então nós estamos realmente perdidos e temos que rever o que nós vemos como benefício, como algo de bom que Deus tem para nós. E a gente olha que Deus entregou seu Filho, o que era de mais precioso dele, para morrer por nós, né, pecadores, miseráveis, inimigos de Deus. Paulo vai enfatizar isso, nós éramos inimigos de Deus, nós éramos guerreiros contra o próprio Deus, né, guerreando lógico que nós não temos forças para guerrear contra Deus, mas o texto vai dizer que nós éramos inimigos, agindo ativamente de forma pecaminosa, mas Deus, Ele entregou seu Filho por nós de forma imerecida, nós não merecíamos, mas Ele entregou seu Filho. Então, nós não temos direito nenhum de sermos ingratos na nossa vida. Devemos ser gratos, mesmo nas dificuldades, nas tribulações, nos momentos difíceis, momentos de angústia. A gente olha Paulo escrevendo aos nossos irmãos em Tessalônica, diz o seguinte, olha, 2 Tessalonicenses 5, 16 ao 18. Isso aí são algumas instruções finais que Paulo vai dar para aqueles irmãos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Em tudo devemos dar graça, em todas as situações, todas as diversidades, em todos os momentos complicados, bons, em todas as circunstâncias devemos dar graças a Deus. Devemos nos alegrar sempre no Senhor. Creio que, de fato, a gratidão, Marcos, a marca gratidão em nosso coração nos deixa alegres, mais leves, mais tranquilos da vida, mas esperançosos com relação à vida. A gente olha a igreja do primeiro século, ali em Atos, Marcos, a gente vai perceber que aqueles irmãos caíam na graça do povo. Mas por que caía na graça do povo? Porque eles eram um povo rancorosos? Eles eram um povo que só reclamavam da vida, que só apontavam que nada estava bom. Eu fico muito chateado, Marco, quando eu falo assim, olha, quando eu vejo pessoas falando, né? Aquele tempo eu era bom e não sabia. Não, o tempo de Deus, que Deus tem preparado para nós hoje, Ele é bom, porque foi Deus que separou para nós. Apesar das circunstâncias, eu sei que é difícil, vão ter momentos complicados, mas Deus, Ele é bom. Deus, Ele tem cuidado de nós. Deus, Ele entregou seu Filho por nós. O que nós queremos mais? O que nós queremos mais? A gente olha, por exemplo, irmãos que estão sendo perseguidos nesse momento e estão gratos a Deus, pedindo que Deus dê forças para Ele aguentar a tribulação, as dificuldades, as perseguições, que possamos ser gratos, possamos ser alegres, que possamos viver a vida feliz, porque Deus que deu ela para nós. Não desista da sua vida. Não desista de ter um coração grato diante de Deus. Guarde o seu coração, guarde a sua mente para as coisas celestiais. Quando Paulo vai trazer a armadura, ele vai falar que o capacete é o capacete da salvação. Guarde isso na sua mente, no seu coração. Guarde para que essas verdades não ressaltem todos os dias e que as dificuldades e tribulações não sobressaiam sobre a verdade de Cristo Jesus em nossas vidas. Amém. Que você leve isso como um desafio, né? Isso que o Samuel acabou de falar aí, leve isso como um desafio e coloque em prática. Em prática. Né? Coloque em prática no seu dia a dia. É impossível se olhar ao seu redor e não enxergar motivos para agradecer, né? A Rosângela falou aqui no chat que ela abre os olhos e já começa a agradecer a Deus por estar viva, por Ele ter ajudado ela até aqui, pela salvação, por tudo que Ele já fez, está fazendo e ainda fará na vida dela. Ela agradece a Deus por ter inserido ela na amada igreja IPP, pelos irmãos em Cristo, por tudo que ela é, por tudo e que Deus já deu. Amém, Rosângela. Ela continua aqui os agradecimentos pelo amigo, família, provisão financeira. Nós temos muitos motivos para agradecer a Deus, né? Teve um professor uma vez, ele começou a aula dele falando sobre gratidão, né? Uhum. E aí ele chamou a turma, né, convocou a turma para que cada um deles pudessem dizer abertamente do que eles eram gratos.
E aí ele começou, eu sou grato pela água, porque eu posso tomar banho. Aí eu sou grato pelo copo de água que eu tenho, eu sou grato pelo meu sofá, pela minha cadeira, eu sou grato... Nós temos que ser gratos, né, Marcos, pelas pequenas coisas da nossa vida, né? A gente... eu não tenho um sofá tal, eu não tenho um computador tal, eu não tenho um celular tal, eu não tenho... E eu vejo que nessa perspectiva, ser ingrato é estar pecando. E muitas vezes não agradecer é ser ingrato. Né? Exatamente. Você não dar palavras de ações de graças ao Senhor é deixar de reconhecer as bênçãos dele na sua Exatamente. vida. A gente olha, por exemplo, Deus usando pessoas para te abençoar. E, infelizmente, Marcos, eu já vi pessoas que foram beneficiadas por outras. Deus usou aquela pessoa para ajudar a outra e ela agiu com ingratidão. Eu acho que o pior sentimento que o cristão deve ter no seu coração é ingratidão. Eu fico pensando um pouco, sabe? Será que quando for ordenado, pastor, tem algumas coisas que eu não vou, assim, correr, não vou pensar, sabe, Marcos? Primeira coisa, assim, vão existir pastores, existem pastores que, se eles concorrerem na mesma igreja que eu, não vou concorrer. Porque eles fizeram tantas coisas boas para mim, me ajudaram tanto, que você olha, eu não vou agir assim. Para mim, isso é ingratidão. Talvez nem seja, mas na minha cabeça, assim, eu não vou fazer isso porque para mim isso é ingratidão. Ele fez tanta coisa por mim, deixa que ele concorra para aquela vaga de pastor sozinho ou com outros, mas eu não vou fazer porque eu tenho, sabe, isso no meu coração. Não pode ser, gente, não pode. Eu acho que se nós começarmos a caminhar a nossa vida com gratidão no nosso coração, sabendo que estando contentes em todos os momentos, né? Que nada tire a nossa mente a esperança da salvação, eu creio que nós iremos ser abençoadores para a vida dos outros, mais do que nós já somos, né? Sim. E o pastor Hernandes Dias Lopes diz que quando nós olhamos os detalhes, nós temos muito mais para agradecer do que para reclamar. Quando as pessoas olham para a vida, Bel, com as lentes escuras, as lentes embaçadas, enxergando no horizonte apenas as nuvens escuras, os ventos contrários e superdimensionando os problemas, é muito comum a pessoa não olhar nada de bom, não ver nada de bom e não ter razão ou motivo para agradecer. Porém, nós podemos fazer uma outra leitura, nós podemos olhar numa outra perspectiva, nós podemos olhar na perspectiva de Deus. Então veja você, estamos com saúde, nós conseguimos andar, nós conseguimos falar, nós conseguimos ouvir, nós conseguimos ver, nós temos uma casa para voltar depois de um dia de trabalho, nós temos água quentinha para tomar um banho no inverno, nós temos roupa para vestir, nós temos uma cama para dormir, nós temos alguém que nos espera, que nos dá um abraço, nós temos pão sobre a nossa mesa. Quando você começa a olhar os detalhes, você começa a perceber que você tem muito mais motivos para agradecer do que razões para reclamar. São muitos motivos para agradecer. Exatamente, os mínimos detalhes da vida. A Delva, ela comenta aqui que é grata porque Deus ajudou ela nesse tempo de pandemia, né? E isso deve encher nosso coração de gratidão. Exatamente. Também. Pode falar. Não, pode falar. A Marcela comentou assim que nós devemos expressar gratidão no dia a dia, no trato com pessoas ao nosso redor e realizando as nossas atividades com alegria. Quando nós fazemos aquilo que nós temos para fazer com alegria, nós também estamos expressando uma gratidão, né? Com atitudes. É mais fácil falar que somos gratos do que viver com contentamento. É verdade, Marcelo. É verdade. Tem uma frase que diz que entre a teoria e a prática há um grande abismo, né? Então, o nosso desafio diário é pegar com que a teoria que nós aprendemos sobre a Bíblia seja aplicado, tenha aplicabilidade na nossa vida diária, né? Sim. E eu creio que nós, quando fizermos isso, nós estaremos nos esmerando mais para a glória de Deus, né? Marcos, eu vejo também, visando o que o pastor Ival disse, né, em seu vídeo, né, sobre seu beneficiário, ser a pessoa que abençoa, né, a vida do outro. Tem uma frase de William Shakespeare
Olha como eu sou cultural hoje, né? Hoje eu tô lá em Shakespeare. Hoje eu fui em Shakespeare. Eita. Que diz o seguinte, né? Gratidão é o único tesouro dos humildes, né? Sim. Eu fico olhando assim, né? Ser grato também é reconhecer, né, que você foi beneficiado pelo outro, né? E como é importante isso, né? Eu reconhecer que eu não consigo fazer as coisas sós, mas existem pessoas que estão ao nosso redor que estão nos ajudando, nos impulsionando a viver a vida. Isso é sensacional, Marcos. Sensacional esse reconhecimento que você, em determinado momento, vai ajudar a vida do outro, mas em determinado momento também você vai ser ajudado pelo outro. Então, gratidão é reconhecer, é esse tesouro, né, que devemos ter em nosso coração, é entender que nós fomos beneficiados por outra pessoa, e isso é uma coisa linda de ver. Eu acho que viver em harmonia, Marcos, e buscando o bem comum, eu creio que essa deve ser a nossa marca, né? Ver pessoas aprendendo mais de ti, você não sendo um empecilho para outra pessoa. Isso mesmo. A Miriam comenta aqui que para ela Jesus é suficiente e por isso ela é grata. A Simone diz que é grata a Deus pela família, pelo esposo, por estar aí no meio da pandemia, estar todos bem, né? Com a graça de Deus. Isso é motivo de gratidão. A Gilda fala em tudo, dai graças. E foi esse o texto que nós lemos, Gilda, logo no comecinho do programa, né? Eu vou reler aqui, que é o texto de Efésios, né? Efésios, capítulo 5, versículo 20. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, dar sempre graças, a palavra sempre, nos remete a algo constante, né? Não apenas em ocasiões esporádicas, né? Com a importância de dar sempre graças, em todo o tempo. Exatamente. Não só nos momentos bons, nos momentos ruins também. A Rosângela está perguntando aqui, olha, que é uma passagem bíblica. Esse próprio texto que foi lido aqui agora, Rosângela, é uma resposta para a sua pergunta, né? O que a Bíblia nos orienta é ser sempre gratos. Quando nós não somos gratos, nós estamos desobedecendo às Sagradas Escrituras. E por estarmos desobedecendo às Sagradas Escrituras, errando o alvo, nós estamos pecando. Então, eu sei que é um desafio diário, é um desafio diuturnamente, devemos estar com isso no nosso coração. Mas devemos buscar a gratidão, ser gratos e reconhecer os benefícios da mão de Deus em nossas vidas. É isso mesmo. Vamos dar uma pausa no nosso assunto aqui, que eu sei que você está gostando demais. Daqui a pouco eu vou voltar ao chat aqui, ler mais comentários. Mas eu tenho uma pergunta. Você aí que está nos assistindo, você está gostando da nova programação da IPP-TV? Pois é, tem uma equipe que tem trabalhado muito para produzir o conteúdo dessa Web TV, que tem sido bênção na vida de tantas pessoas. São mais de 30 programas inéditos e um conteúdo edificante 24 horas por dia aqui na internet. E nós queremos continuar crescendo, nós queremos continuar levando o Evangelho a mais pessoas através das mídias sociais. E é por isso que nós criamos a campanha Parceiros IPP-TV, onde todos os recursos são revertidos para a manutenção da IPP-TV. E você pode contribuir com qualquer valor. Nós sugerimos aqui, você está vendo aqui, um valor mensal de R$ 30,10. E aí você se torna um parceiro IPP-TV e você também fará parte da nossa família. Só não esqueça de colocar os 10 centavos no final da sua doação, não importa qual o valor. Colocou 10 centavos lá no final, nós vamos redirecionar a sua doação para a campanha de parceiros IPP-TV. Então, nos ajude a manter a IPP-TV no ar. Você pode fazer isso de outras formas também, divulgando o nosso conteúdo, deixando sempre o seu like aqui no vídeo, se inscrevendo no canal, compartilhando com quem você ama, falando para as pessoas, né? Olha, existe uma TV com conteúdo reformado 24 horas por dia, eu assisto, eu sou abençoado, eu sou edificado, você vai nos ajudar demais com a divulgação da nossa TV, então se envolva, abrace, porque a IPP-TV não é minha, não é do Samuel, não é do pastor Arival, é do Senhor, é do reino de Deus. A IPP-TV está aqui para servir pessoas. Então, quanto mais você divulgar, quanto mais você nos ajudar com que essa programação alcance mais pessoas, melhor nós iremos
te servir, nós poderíamos fazer mais programas, nós iríamos crescer a nossa estrutura. Então está aparecendo aqui, ó, a Chave Pix, que é o CNPJ da nossa Junta Missionária de Pinheiros. Então você pode contribuir com este projeto. Agora é com você, Samuel. Vamos voltar a falar sobre o nosso tema, gratidão. Vamos lá. Tem a Geralda falando aqui também, falando que se não fosse o Senhor, não teria nascido, né? Então, ela agradece por tudo, né? O Manuel também falando aqui, né? Que é de Uberlândia e está dizendo, né, que Deus cuidou dele e da família dele no período que ele ficou internado. Então, ele é grato também, né, pela mão de Deus cuidando da vida dele. Mas, Marcos, olhando um pouco, voltando um pouco para algumas questões, né, de alguns homens de Deus na Bíblia, eu fico encantado com o próprio Davi, né? Davi, pelo que ele passou, né? Ele foi ungido rei, né? No sentido de escolhido depois do Saul, quando era pequeno ainda. E toda a trajetória dele com relação a ser o rei de Israel, né? Demorou muitos anos, né? Ele sempre fiel ao rei Saul, né? Ele nunca quis dar um golpe de estado nem nada, né? E quando ele assume o trono, a gente percebe, né, a mão de Deus poderosa guiando ele, né, colocando ele direcionando a vida dele. E eu fico impactado com um salmo dele, que não está nos salmos, propriamente dito, né, existe sim o conceito do que ele fala, né, mas ali em 1 Crônicas, capítulo 16, né, a partir do verso 7, que na verdade foi essa base do Salmo aqui de Davi, que ele escreve aqui em Crônicas. A gente percebe, por exemplo, Salmo 96, Salmo 105, Salmo 106, a gente percebe que ele também tem esses trechos lá nos Salmos, né? Mas esse Salmo eu acho muito lindo, sabe, Marcos? Ele começa no versículo 8 falando o seguinte, olha: rendei graças ao Senhor, invocar o seu nome, fazer conhecido entre os povos os seus feitos, cantai-lhes salmos, narrai todas as suas maravilhas, glorificai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor, buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. A gente vê também enfatizar alguns trechos desse salmo, né? Salmo, a partir do versículo 23 aqui de 1 Crônicas 16. Cantai ao Senhor todas as terras, proclamai a sua salvação dia após dia, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais do que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos são ídolos, o Senhor, porém, fez os céus. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Versículo 34. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque essa misericórdia dura para sempre. E dizei: salva-nos, ó Deus, da nossa salvação, ajunta-nos e livra-nos das nações, para que rendamos graças ao teu nome, ao teu santo nome, e nos gloriemos no teu louvor. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, desde a eternidade até a eternidade. Amém. Marcos, eu acho lindo, Marcos, a forma que o salmista fala sobre Deus, né? Quando a gente olha um pouco mais à frente, em 1 Crônicas, nós vamos perceber que ele questiona Deus. Deus, quem sou eu? Qual é a minha casa para que tenhas me trazido até aqui e me colocado como rei de Israel? Quem sou eu? Acho que nós devemos fazer mais essas perguntas para Deus. Quem sou eu, Deus? Para o Senhor ter agido de forma tão misericordiosa comigo. Então, me trouxe até aqui, me levou e me direcionou a vida para que eu pudesse estar aqui. Quem sou eu por todos esses benefícios que o Senhor tem dado às nossas vidas? E a gente tem que refletir mais, né, Marcos? A gente tem que ponderar mais as coisas da parte de Deus. E dar graças a Ele, conhecê-lo profundamente, dar graças, colocar hino de louvor, colocar isso, ligue ao som do seu rádio, do seu notebook, coloque hinos de louvor, de glorificação, de adoração a Deus. Faça desse hino um louvor para a sua vida, para que você possa estar sempre gratos, louvando a esse Deus poderoso e misericordioso. Deixe que as circunstâncias... deixe cada dia o seu próprio mal, mas louve a Deus, adore a Ele, seja grato e seja instrumento em suas mãos para ajudar a outros, para
fazer com que os outros também entendam esse Deus maravilhoso, que deve ser adorado, que deve ser exaltado. Seja instrumento nas mãos de Deus, não deixe que as circunstâncias lhe abale, mas antes glorifique a Deus por tudo que Ele tem feito. Amém, amém. E agora a Miriam Gomes vai nos falar a respeito de 3 níveis de gratidão. Preste atenção. E quando a gente começa a estudar sobre gratidão, a gente vê que a gratidão tem 3 níveis. Ela tem o nível superficial, ela tem o nível intermediário, né? E tem um terceiro nível, que é o nível do vínculo. Vamos entender isso aí. O nível superficial é aquele nível de conhecimento e do reconhecimento intelectual apenas. Então, por exemplo, eu peço licença para alguém. Dá licença, posso me sentar aqui? A pessoa diz sim, eu digo muito obrigada. Obrigada. Eu apenas falei. Por quê? Porque aquilo saiu. Não havia, assim, nenhum vínculo entre mim e a pessoa. Não, eu apenas agradeci. Isso então quer dizer que você tem o coração agradecido? Nem sempre. Porque é uma gratidão superficial comum a todos. E aí tem o nível intermediário, que é um agradecimento que você dá graças por alguma coisa que alguém fez a você. Então, por exemplo, semana passada estava todo mundo trabalhando aqui no Congresso de Avivamento. Então, de repente, eu podia chegar e falar, ai, Rosélia, eu estou tão cansada, eu não quero lavar essa louça, eu estou muito cansada agora. A Rosélia diz assim, tá bom, eu lavo para você. Foi alguma coisa que ela fez, ai, Rosélia, muito obrigada. Perceberam? Obrigada de você ter compreendido. Mas ainda assim, não é essa gratidão que Deus fala aqui. Mas a gratidão, é a gratidão que é um nível de vínculo, é uma gratidão profunda, é um agradecimento do que nós temos no coração, mas que o nosso coração está vinculado e comprometido com isso. É essa gratidão que Deus quer que a gente desenvolva. É essa gratidão. Deus não quer que você diga assim apenas, Deus, muito obrigada. Não, não é isso que Ele quer. Então tá bom, eu sei que Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus deu o sol, Deus deu a chuva, Deus tem dado coisas, muito obrigada. Não, Ele quer uma gratidão profunda, que você fique vinculada à pessoa, vinculada a Ele. E dificilmente nós desenvolvemos essa gratidão, porque a gente acha que agradecer tudo, eu tenho um coração agradecido. Não é, às vezes não é, é só do seu intelecto. Então a gente precisa começar a desenvolver esta gratidão nesse terceiro nível, que é um nível profundo, de vínculo. Isso aí, bênção de Deus. Obrigado, Miriam, por sua contribuição aqui no nosso conversa também, né? Exatamente. Samuel, voltando ao texto que nós iniciamos, estamos falando bastante sobre ele, de Efésios 5:20, que diz, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para finalizarmos aqui a nossa conversa, queria destacar esse finalzinho do versículo, que ele fala, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a nossa gratidão, ela precisa ser em nome do Senhor Jesus Cristo, né? Porque Ele é o mediador das bênçãos que nos alcançam, né? O Senhor Jesus é aquele que é digno que nós levantemos a nossa voz para agradecê-lo, né? Exatamente, exatamente. E em nome de Jesus é que nós podemos entrar no trono da graça, ter livre acesso ao nosso Pai, podemos adorar ao nosso Deus por quem Ele é e darmos graças por tudo aquilo que Ele tem feito em nós, por nós e através de nós, né? Então, o convite... Pode falar. Jesus é a palavra de Deus, né? O verbo que se encarnou, né? E só reconhecemos os benefícios de Deus nas nossas vidas porque Cristo é esse mediador, né? Sim. Ele que... Nós, quando reconhecemos, quando entendemos a salvação em que Jesus, nós entendemos mais profundamente esse benefício que Deus nos deu, né, com relação à salvação, né?
E é por esse reconhecimento, é por entender Jesus, é por entender o seu papel, a sua obra redentora na vida do homem pecador, é que nós reconhecemos e conhecemos profundamente mais quem é Deus, né? E o que Ele requer de nós, o que Ele pretende de nós. E a gente tem que, de fato, entender que Cristo, conhecer Jesus é tudo nas nossas vidas, né? Sim. Tem uma frase que diz, né, que na vida do cristão, de todo cristão, tem o antes de Cristo e depois de Cristo. Então, que nós possamos, assim, depois de Cristo, né, entendendo Jesus Cristo na nossa vida, né, possamos viver de forma que agrade a Ele, que leve louvor e glória ao seu nome. Amém. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios, né? Exatamente. Vamos ver o pastor Hernandes falar sobre isso. A Bíblia diz que nós devemos ser gratos. Lá no Salmo 116, o salmista pergunta assim: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Então, essa é a nossa vida. Nós temos que manifestar gratidão. Gratidão aos pais, gratidão à família, gratidão aos amigos, gratidão aos colegas de escola, gratidão aos colegas de trabalho, gratidão pela igreja, gratidão pela saúde, gratidão até pela doença. Porque, às vezes, Deus nos fala na dor. Deus nos disciplina e nos corrige no sofrimento. Então, tudo aquilo que nos aproxima de Deus, nós devemos ser gratos. Quantas pessoas gostariam de estar no seu lugar? Sim. Você está reclamando? Tem muita gente que queria ficar no seu lugar. Morar onde você mora, ter o salário que você tem, ter a família que você tem, frequentar a igreja que você frequenta, ter as oportunidades que você tem. Então, é só uma questão de perspectiva. Aprenda a ser grato e a sua vida vai melhorar. Grato a Deus, grato à família, grato à igreja, grato por tudo que Deus tem lhe dado. Seja agradecido. Seja agradecido, aprenda a ser grato, né? Exatamente. E essa frase que ele disse, né? A gratidão é uma questão de perspectiva, de fato né? Nossa grama provavelmente vai estar verde, e se nós realmente continuarmos a cultivá-la, vai nascer um grande jardim nesse ambiente que nós estamos plantando e germinando e colocando sementes, né? Das mais diversas possíveis, que nós possamos fazer da nossa vida um grande jardim, o jardim de Deus, né? Bem, o convite dessa conversa é esse, que você mude a sua perspectiva. Abandone a vida de ingratidão, de murmuração, né? E volte-se para Deus. Aprenda a enxergar as bênçãos que Ele tem feito na sua vida e encha o seu coração de gratidão. Tenha um coração repleto de agradecimento, de gratidão, e que os seus lábios sejam cheios de louvor a esse Deus que é tão bom, né? Que tem feito tantas maravilhas na nossa vida. É verdade, verdade. Muito obrigado pela companhia de vocês. Samuel, muito obrigado. Você gostou do tema de hoje? Muito bom. Valeu muito a pena e é um tema importante, né? Pra gente sempre estarmos relembrando, né? Diariamente. Fala até com a gente, né? Até com a gente. A gente que está desse lado, às vezes é mais impactado do que vocês que estão conosco aí do outro lado, né? Mas glória a Deus por isso. Que Deus te abençoe. Muito obrigado pela sua companhia aqui. A Jesse, Delva, Edinalva, Wanda, Simone, muita gente participando, mandando seus comentários. Não deu tempo de ler todos no ao vivo, mas a gente sempre dá uma olhada aqui no final. E você pode rever esse programa e todos os outros programas do Conversa da Tarde no IPP Play, que é a nossa plataforma, um segundo canal aqui no YouTube, que tem na íntegra todo o nosso conteúdo. Acesse lá, tá aqui no chat o link que vai direto para a playlist do Conversa da Tarde. Lá você vai ter acesso a todos os conteúdos, já tem bastante programa lá. E até amanhã, né? Até amanhã, vamos lá. 1h30 da tarde, ao vivo. Falar que nem ele vai, né? Vida que segue. Vida que segue. 1h30 da tarde, ao vivo aqui na IPP TV. Deus te abençoe. Um abraço também para a Laís, que é nossa designer aqui da TV. Assiste todos os Conversas da Tarde. Exatamente. Um abraço para você, Laís. E fique agora com música. Débora, Josiel, Oséias cantam, e que você possa cantar também como um hino de louvor, de gratidão ao Senhor, de adoração a Ele. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. És a nossa estrela da
resposta a todo aquele que clamar. A verdade é a tua palavra que não podes mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos